Amados irmãos, graça e paz, Nosso projeto de leitura mensal. Hoje nós iremos meditar na palavra do Senhor que se encontra na carta aos Romanos, no capítulo 8 e o versículo 28. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excesso dom sem par, a fonte viva, o fogo amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nossos feitos proclamais. A nossa mente iluminais, os corações encheios de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repelir e concedei-nos vossa paz. Pela graça, nos guiais, o mal deixares para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, vós possamos conhecer que procede do seu amor. Vai-nos sempre firme crer. Amém. Como eu falei, nós iremos meditar na carta aos Romanos, no capítulo 8 e o versículo 28, que nos diz assim a palavra de Deus. E nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que amam e daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Meus amados irmãos, nós temos uma missão. Somos chamados por Deus para intercedermos, para pregarmos, para louvarmos. Somos chamados em uma missão dentro da igreja por Cristo. Deus, Ele coopera conosco. Mas muitas vezes nós deixamos que as fadigas venham a nos sufocar. Muitas vezes esquecemos da cooperação de Deus. Porque Deus faz de tudo para que tudo possa acontecer, vindo ao bem daqueles que têm a missão para servir a Ele. A nossa missão que Deus nos concedeu, devemos abraçar, devemos colocar Deus dentro da nossa missão. Não devemos achar que fomos nós que escolhemos esta missão. Não, Deus que nos escolheu para esta missão. E quando Deus nos escolhe para esta missão, Ele nos capacita. Muitas vezes vamos para a intercessão e ficamos preocupados com a forma de conduzir a intercessão. Sabemos que Deus está ali e Ele vai tomar o controle de tudo. Ele vai coordenar tudo. Então, meus amados irmãos, a nossa vida ela tem que ser coordenada por Deus. Temos que colocar Deus sempre ao centro da nossa missão, que tudo vai correr para o nosso bem. Tudo vai estar nas perfeitas condições feitas por Deus. Quando nós olhamos para nós e deixamos que o nosso eu tente nos conduzir, nós andamos para o erro. Nós somos inclinados ao pecado, somos inclinados ao erro, mas Deus nos chama em uma missão. E a palavra nos diz que Deus coopera. A palavra nos diz que Deus nos organiza, Deus nos mantém, Deus nos conduz, Deus nos dá a direção. Então, que possamos buscar sempre em Deus a direção para a nossa missão. Nós temos uma missão maior, é de louvar a Deus. A palavra de Deus nos deixa bem claro que nós temos e devemos servir a Deus em louvor e em glória para o nosso Deus. Diz aqui em 1 Éfeso, no capítulo 1, no versículo 12, a fim de servirmos para o seu louvor e glória. A fim de servirmos para o seu louvor e glória. É a nossa missão. É servir a Deus em louvor e em glória. É esquecer tudo o que o mundo oferece, o que o mundo nos apresenta, para servir sempre a Deus. Quando nós nos direcionamos para a nossa missão, nos dirigimos para a nossa missão, devemos entender que Deus ali coopera. Porque nós estamos ali a serviço de Deus, não a serviço de nós. Nós não estamos a serviço do nosso eu, mas estamos a serviço do nosso Deus. Onde nós iremos louvar a Deus com a nossa missão, onde nós vamos glorificar ao nome de Deus com a nossa missão. A missão que Deus nos concedeu, a missão que Deus lhe concedeu, é para a honra e glória dele. Então, Ele coopera sempre e sempre vai cooperar com todos nós. Então, que entregamos a nossa missão nas mãos de Deus e que deixemos ser guiados por Ele. E assim seremos os seus servidores, os seus servos, sendo conduzidos por Deus. Seremos uns excelentes servos. Seremos os menores dos menores. É assim que devemos colocar a vida de Deus, como o menor grão de areia.
Existem milhares de grãos de areia, mas que diante de Deus nos colocamos como um menor grão de areia. E a nossa missão, Deus vai abençoar. E a nossa vida, Deus vai transformar. E o nosso caminho, Deus vai conduzir. Porque Deus coopera para o bem daqueles que o amam. E nós amamos ao nosso Deus e servimos a eles. Senhor, eu te peço que abençoe, Senhor, todas as pessoas que nos acompanham, Senhor Jesus Cristo, neste canal. Que o Senhor possa abençoar o lado de cada um deles. Que o Senhor possa cooperar com a vida de cada um deles, Senhor, com os lares deles, para que a tua graça seja derramada todos os dias, Senhor, em meio a esses familiares, em meio à casa de cada um, Senhor Jesus Cristo, daqueles que o Senhor chamou para te servir. E por isso eu te peço, Senhor, derrama sobre eles bênção sem medida, pois tu conheces a cada um deles, Senhor, e sabe as suas necessidades. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas